Acima de tudo, o lucro desmedido precisa deixar de ser a maior prioridade. Eu sempre digo, eu não sou contra o lucro, eu sou contra aqueles que, na avareza do lucro, não têm limite nos seus procedimentos e, com isso, esmagam, trucidam, levam sequelas, cortam braços, cortam pernas de trabalhadores. Enquanto o dinheiro falar mais alto, construiremos nosso desenvolvimento sobre dedos amputados, colunas fraturadas e vidas partidas. Essa não pode ser a marca de um país que almeja ser sujeito no debate mundial dos direitos humanos. Essa não pode ser a marca do meu país, essa não pode ser a marca do Brasil, essa não pode ser a marca da minha pátria. Senhora Presidente, eu vou lhe pedir aqueles minutinhos que eu sempre concedo a todos nessa segunda-feira, porque eu não posso deixar de falar sobre outro tema, que é o Estatuto da Terra. Senhora Presidenta, nesse mês o Brasil deve estar festejando mais um aniversário do Estatuto da Terra. Quando da sua instalação, o Estatuto da Terra parecia inaugurar uma nova era no desigual e violento desenvolvimento rural do país. Todavia, um olhar mais apurado sobre a realidade atual do campo brasileiro revela-se tão constrangedor quanto desalentador, para não sentenciar algo pior. Independentemente da boa vontade detectada na fala e no gesto de alguns dirigentes que nos presidiram nas últimas décadas, nada parece alterar as condições centralizadoras e latifundiárias do extenso território nacional. A alta concentração de terra nas mãos de uns poucos latifundiários constitui uma identidade inabalável da cultura expansionista de oligarquia rural. As contradições, senhor presidente, não são só um debate ideológico. Vejamos, a reforma agrária, de utopia nos meados do século XX, virou a desgraça nacional no imaginário popular mais recente. Patrocinadas por grupos radicais, as recorrentes posições que querem dar a impressão que reforma agrária é coisa de barbárie, só tem assustado aqueles que não entenderam ainda que a reforma agrária interessa a todos os brasileiros, todos do campo e da cidade. Que quanto mais os homens ficarem no campo, trabalhando, produzindo, fecundando a terra, mais o alimento chegará mais barato à mesa daqueles que moram na cidade. Senhor presidente, é preciso recordar mais precisamente o Estatuto da Terra. Foi concebido como uma forma a partir do qual legalmente contrariam disciplinados o uso e a ocupação e as relações fundiárias no Brasil. O Estado teria a obrigação de garantir o direito à terra para quem nela vive e trabalhe. Detalhe importante nessa lei é a sua origem. Tido como lavra ideológica pelos conservadores, o Estatuto da Terra surgiu, na verdade, em pleno limiar do regime militar. Foi aprovado pelo Congresso Nacional. No final da década de 50, início de 60, pipocaram em quase toda a América Latina as tensões sociais no campo. Estávamos no auge da Guerra Fria, com o mundo polarizado entre duas potências, Estados Unidos e União Soviética. Segundo estudiosos da história da ditadura brasileira, dessas contingências resultou o projeto do Estatuto com a ingerência transversal daqueles que diziam que seria um caminho para a paz. Senhor presidente, prova disso tudo é que o Estatuto da Terra abrigava um cipial normativo de entendimento e de controvérsias. Mesmo assim, combatido por uns, elogiado por outros, é verdade que o Estatuto da Terra é uma lei que, ao longo de seus 50 anos de vigência, tem despertado o interesse de estudiosos de todo o mundo. Países europeus, como Espanha, Itália, França, entre tantos, pesquisam essa lei brasileira. No contexto da América Latina, a maioria das nações integrantes
ainda guarda forte interesse pelo Estatuto de nossa legislação agrária. Por esse breve panorama, já se deixa entrever que o nosso Estatuto é uma lei que merece reflexão. Não por acaso, na visão dos juristas mais ortodoxos, o Estatuto da Terra ainda representa uma das mais importantes molduras da lei agrária brasileira, uma das mais completas do ordenamento jurídico do país. Não seria de todo descabido declarar que, embora esses conceitos abarquem definições de cunho muito mais político, servem ao mesmo tempo para nortear as ações dos órgãos de governo, de fomento agrícola e de reforma agrária, como Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Sem dúvida, senhor presidente, as metas estabelecidas pelo Estatuto da Terra eram basicamente duas. Enquanto a primeira lidava com a execução fictícia de uma reforma agrária, a segunda tratava do desenvolvimento da agricultura propriamente dito. 5 décadas depois, podemos constatar que a primeira meta ficou mais no papel do que real, ao passo que a segunda recebeu atenção redobrada dos governos, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento da agricultura. Ideologias à parte, é verdade que o Estatuto foi elaborado por uma equipe de alto nível. Na ocasião, seus integrantes foram selecionados a dedo, nas melhores universidades do país. Para os especialistas desse processo, resultou uma lei, na visão deles, avançada para o seu tempo. Todo o nó do Estatuto da Terra se entrelaça nesses dois polos estruturalmente antitéticos, dos quais se destacam o primo rico e o primo pobre. O que andou, o que se arrastou, no que dependeu das ações do poder público, poucos itens tiveram desempenho como gostaríamos. 2 casos merecem, entretanto, breve destaque. INCRA e Embrapa. Bem ou mal, o INCRA tem uma estrutura administrativa implantada em todo o país, o mesmo ocorrendo com o seu cadastro. O Embrapa, embora vinculado a setor diverso, tem suas raízes exatamente no Estatuto da Terra, e ambos cumprem um papel importante. Os demais arrastam-se passo a passo. Mas é importante, nesse dia, refletirmos a data da criação do Estatuto da Terra. Como diz, elogiado por muitos, independente da questão ideológica, e criticado por muitos também, independente da questão ideológica. Senhor presidente, eu quero terminar, quis só fazer esse registro, porque acho importante o debate do Estatuto da Terra, até porque ele seja atualizado, aprimorado. Não há lei perfeita. Há boa intenção na elaboração da lei e, com o tempo, ela pode ser aprimorada. Por isso que eu digo que não se tratava exatamente de uma transformação social para criar as oportunidades que tanto queríamos, melhores com o trabalho, melhores de riqueza, renda, terra para o povo. Mas ele balizou, naqueles momentos difíceis, que ele surgiu em 64, um momento para o debate de um tema tão importante. Termino só dizendo, senhor presidente, enfim, a instalação do Estudo da Terra foi um emblemático acontecimento nos anos 60, mas que ainda reflete diretamente na atual circunstância agrária em que o país se encontra. Os movimentos sociais, como o MST, consequentemente, fomentam aí seus protestos com a intenção de consolidar a reforma agrária como uma política pública permanente e não somente em forma de apaziguar os conflitos gerados pelos manifestantes. Concluo, senhor presidente, dizendo nada mais natural que saudarmos todos aqueles que ainda sonham com uma divisão mais justa e produtiva do campo brasileiro. Independentemente das intenções e dos resultados derivados do Estatuto da Terra, certo é que o movimento rural ainda persiste, porque a questão da distribuição mais igualitária da terra ainda não foi solucionada no nosso país. Para tanto, enfim, será preciso muito mais do que leis. Será preciso, sobretudo, vontade política de todos, da elite, dos líderes políticos, das lideranças sindicais e agrárias do nosso país. Senhor presidente, nós temos que parar de achar que reforma agrária é tabu. Reforma agrária foi feita nos Estados Unidos. Por que não lembrar Estados Unidos, que é o pai do capitalismo? Se reforma agrária foi feita lá, por que não pode ser feita também aqui?